1000 vezes mais distante, só depois de 1300 segundos, ou 21 minutos e 40 segundos depois. E assim progressivamente, na proporção das longitudes. Lumen é exato, e sabeis ser essa a razão pela qual o raio luminoso, enviado da estrela Capela Terra, emprega 864 meses para atingir tal destino. Se, pois, recebemos hoje o aspecto luminoso da estrela, dali saído há 3744 semanas, reciprocamente os habitantes de Capela só poderão ver, hoje, a Terra de há 864 meses antes. A Terra reflete no espaço a luz que recebe do Sol, e de longe parece brilhante, tal qual vos parecem Vênus e Júpiter, planetas iluminados pelo mesmo Sol que a ilumina. O aspecto luminoso da Terra, sua fotografia, viaja no espaço à razão de 300.000 km por segundo, e só chega à distância da estrela Capela depois de 3.744 semanas de marcha ininterrupta. Eu vos recordo esses elementos para que, tendo-os bem exata e, solidamente fixado no espírito, estejais apto para compreender, sem esforço, os acontecimentos ocorridos em minha vida ultraterrestre depois da nossa última palestra. Quereis esses princípios de óptica são claramente estabelecidos por mim. No dia seguinte ao da vossa morte, em outubro de 1864, quando vos acháveis, segundo me haveis confidenciado, rapidamente transferido à Capela, foste surpreendido ao ver a cena dos astrônomos filósofos dali observando a Terra de 1793 e um dos atos mais ousados da Revolução Francesa. Não fostes menos surpreendido revendo-vos criança, a correr nas ruas de Paris. E, aproximando-vos da Terra, a uma distância menor do que a de Capela, ficastes na zona onde chegava a fotografia terrestre partida à época da vossa infância, e vos revistes na idade de pouco mais de um lustro, não em reminiscência, mas em realidade. De vossas narrações anteriores, é o que tem a maior dificuldade de crer, isto é, de compreender e de apreender com exatidão. O que desejo fazer-vos compreender agora é bem mais surpreendente ainda, porém, necessário se torna admitir os antecedentes para ouvir eficazmente o que se vai seguir. Distanciando-me de Capela e aproximando-me da Terra, eu revi as minhas 3.744 semanas de existência terrestre, minha vida inteira, diretamente, tal qual se desdobrou, isso porque, avizinhando-me da Terra, tinha ante mim zonas sucessivas de aspectos terrestres, trazendo na sua extensão a história visível do nosso planeta, inclusive de Paris e da minha pessoa ali residente. Percorrendo retrospectivamente, em um dia, o caminho que a luz vence em 864 meses, havia eu revisto toda a minha existência em 24 horas e chegava a tempo para o meu enterro. Quereis equivalia, retornando de Capela para a Terra, a haverdes encontrado 72 fotografias escalonadas de ano em ano. A de maior longitude da Terra, aquela mais remotamente saída, a que se encontrava à altura de Capela, mostrava 1793, a segunda, que partira um ano depois, e ainda não chegada lá, levava a imagem de 1794, a 10ª, 1803, a 36ª, chegada apenas à metade do caminho, dava o aspecto de 1829, a 50ª, 1843, a 71ª, 1864. Lumen é impossível melhor assimilar essa realidade, que parece misteriosa e incompreensível ao primeiro golpe de vista. Agora eu vos posso narrar quanto me aconteceu em Capela, depois de haver revisto minha existência terrestre. Enquanto estava, havia pouco tempo ainda, mas não sei expressar esse tempo em rotações terrestres, ocupado, em meio de melancólica paisagem de Capela e no prólogo de uma noite transparente, a contemplar o céu estrelado, e nesse céu a estrela que é o vosso Sol terreal, e na vizinhança dessa estrela é o pequeno planeta azulado que é a vossa pátria, enquanto observava uma das cenas da minha primeira infância.
Minha jovem mãe, sentada no meio de um jardim, trazendo em seus braços uma criança, meu irmão, e tendo ao lado outra criança que não contava ainda mais de 2 primaveras, minha irmã, e um rapazinho com o dobro de idade desta, enquanto eu me via nessa idade em que o homem não tem ainda consciência da vida intelectual, e traz sem embargo disso na fronte o germen da sua vida inteira, enquanto pensava na singular realidade que me mostrava a mim mesmo no início da minha carreira terreal, senti a atenção desviada do vosso planeta por um poder superior, e meus olhares dirigirem-se a um outro ponto do céu, que me pareceu ligado à Terra e à minha carreira nesse planeta por algum lhame oculto. Não pude evitar ficasse minha vista presa a esse novo ponto do céu, uma potência magnética correntava. Várias vezes ensaiei retirar dali meu olhar e reconduzi-lo à Terra, que tanto estimo, mas, obstinadamente, voltava à estrela desconhecida. Essa estrela, na qual a minha visão buscava, por assim dizer, instintivamente adivinhar alguma coisa, faz parte da constelação da Virgem, asterismo cuja forma varia um pouco, visto de capela. É uma estrela dupla, isto é, a associação de 2 sóis, um de brancura argêntea, outro amarelo ouro vivo, que giram em torno mútuo, numa revolução de 7/4 de século. Vê-se essa estrela a olho nu, da Terra, e está inscrita sob a letra gama, grega, da constelação da Virgem. Em volta de cada um dos sóis que a constituem, há um sistema planetário. Minha vista fixou-se sobre um dos planetas do Sol de Ouro. Nesse planeta existem vegetação e animais, à semelhança do que ocorre na Terra, suas formas se aproximam das terrestres, posto que no fundo os organismos estejam aclimados em modo bem diferente. Há um reino animal análogo ao vosso, peixes nos respectivos mares e quadrúpedes na sua atmosfera, onde os seres humanos voam, naturalmente, em razão da densidade atmosférica e do fraco peso. Os homens desse planeta apresentam aproximadamente a conformação humana terreal. Embora o crânio seja despido de cabeleira, tenham nas mãos 3 polegares oposíveis, grandes e finos, em lugar de 5 dedos, e 3 outros no calcanhar, ao invés de nas palmas dos pés, as extremidades dos braços e das pernas flexíveis qual se fossem de borracha, 2 olhos, nariz e boca, o que torna suas fisionomias parecidas às dos terráqueos. Não possuem 2 orelhas abertas lateralmente à cabeça, mas apenas uma, em forma de pavilhão cônico, instalado na parte superior do crânio, à guisa de pequenino chapéu. Vivem em sociedade e não se exibem nus. Já vedes que, em suma, diferem pouco, exteriormente, dos habitantes da Terra. Queres existem, pois, em outros mundos seres tão diferentes de nós outros, para que estes, malgrado tais dissemelhanças, mereçam ser comparados conosco? Lumem uma distinção profunda, inimaginável para vós, separa em geral as formas animadas dos diferentes globos. Essas formas são o resultado dos elementos especiais a cada orbe das forças que o regem: matéria, densidade, peso, calor, luz, eletricidade, atmosfera, etc., diferem essencialmente de um mundo a outro. Em um idêntico sistema, essas formas já diferem. Assim, os homens de Titã, no sistema de Saturno, e os do planeta Mercúrio não se assemelham em nada aos homens da Terra, e aquele que os visse pela primeira vez não identificaria neles nem cabeça, nem membros, nem sentidos. Os do sistema planetário da Virgem, rumo aos quais meu olhar estava voltado com persistência toda passiva, assemelhavam-se, ao contrário, pela sua forma, a habitantes do globo terrestre. Igualmente se aproximavam pelo estado intelectual e moral. Algo inferiores a nós outros, estão colocados nos degraus da escada das almas que precedem imediatamente aos que pertencem à humanidade terráquea, no conjunto total. Querens a humanidade terrestre não é homogênea em seu valor intelectual e moral, mas me parece muito diversificada. Diferenciamo-nos bastante, nós outros os europeus, das tribos da Abissínia e dos selvagens das ilhas da Oceânia. Qual o povo que, para vós, representa o tipo grau médio da inteligência sobre o orbe terráqueo? Lumem o povo árabe, capaz de produzir os Kepleres, os Newtons, os Galileus, os Arquimedes, os Euclides, os D'Alembert, e, por outro aspecto, tocando, nas suas raízes, as hordas primitivas vinculadas aos rochedos de granito.
Não é necessário, porém, escolher aqui um povo para protótipo, é preferível considerar o conjunto da civilização moderna. Além disso, não existe tão grande distância, quanto poderíeis supor, entre o entendimento de um preto e o de um cérebro da raça latina. De qualquer modo, se vos é indispensável, em absoluto, ou na comparação, eu vos direi que os homens desse planeta da Virgem se encontram quase na situação intelectual dos povos escandinavos. A diferença mais essencial existente entre tal mundo e a Terra está em não haver ali sexos, nem nas plantas, nem nos animais, nem na humanidade. A geração dos seres se processa espontaneamente, em resultado natural de certas condições fisiológicas reunidas em algumas férteis ilhas do planeta, e os filhos não se formam em órgãos femininos, conforme acontece com as mães terrenas. Explicar semelhante processo seria inútil, atendendo a que não podeis julgar e compreender, fora das ideias terrestres, os fatos daquele planeta, completamente distintos. O resultado de tal situação orgânica é que o matrimônio não existe, em qualquer modalidade, nesse planeta, e que as amizades entre os humanos jamais têm a mescla das atrações carnais que sempre se manifestam aqui, mesmo nas relações amistosas mais puras entre duas pessoas de sexos diferentes. Vós vos lembrais, de resto, que durante o período protozoico os habitantes da Terra eram todos surdos, mudos e sem sexo. A divisão do sexo só se fez relativamente tarde na história da natureza, nos animais e nas plantas. Atraídos, conforme vos disse, para aquele longínquo planeta, os olhos de minha alma examinaram atentamente a respectiva superfície. Demoraram-se em particular, e sem que me apercebesse da razão predominante, sobre uma ilha branca, ao longe uma região coberta de neve, mas é bem provável não se tratasse de neve, por inverossímil que pudesse existir água nesse planeta, nos mesmos estados físicos e químicos peculiares à Terra. Na orla dessa cidade, uma avenida conduzia a vizinho bosque, formado de árvores amarelas. Não tardei em assinalar especialmente na dita avenida 3 personagens que pareciam dirigir-se lentamente para o bosque. O pequeno grupo era formado por 2 amigos, que pareciam conversar intimamente um com o outro, e por um ser, dissemelhante deles, pela vestimenta vermelha e pela carga que conduzia, aparentando tratar-se de um criado, escravo ou animal doméstico de ambos. Enquanto mirava curiosamente as 2 personagens principais, a da direita elevou o olhar para o céu, tal como se fosse atraída do alto por um balão e fixou-se precisamente para a capela, estrela que sem dúvida ela não divisava, pois a cena se passava durante o dia para dita pessoa. Oh, meu velho amigo, jamais esquecerei a impressão súbita que me causou tal vista. Chego a duvidar de mim próprio, quando em tal cogito. Esse ser do planeta da Virgem que me olhava sem me suspeitar presente, era, ousarei vô-lo dizer, sem outro preâmbulo? Pois bem, era eu. Quereis de que modo podia ser vós? Homem eu próprio, em pessoa. Reconheci-me instantaneamente, e bem podeis avaliar da minha surpresa. Querem sem dúvida. Mesmo porque não compreendo, disso, absolutamente nada. O fato é que aí está uma situação completamente nova e que exige explicação. Era eu, em verdade, e não tardei em reconhecer meu rosto e minha forma de outrora, mas ainda, na pessoa que andava a meu lado, um amigo íntimo, o meu caro Kathleen, que foi meu companheiro de estudos nesse planeta. Eu o segui com o olhar até ao bosque dourado, através de valezinhos deliciosos, sombreados de áureas cúpulas, de árvores cobertas de largas ramarias de nuanças alaranjadas e por entre bordos de folhagens cor de âmbar. Uma fonte murmurante gorjeava sobre areia fina e nos sentamos às suas margens. Recordo as doces horas que passamos juntos, dos belos e muitos 365 dias escoados nessa terra longínqua, das nossas confidências muito fraternais, das impressões mútuas que experimentávamos ante as formosas paisagens do bosque, em face das planícies cheias de silêncio, das colinas vaporosas, dos pequenos lagos que sorriam do céu. Nossas aspirações se elevavam rumo à grande santa natureza, e adorávamos Deus em suas criações. Com que ventura eu revi essa fase da minha precedente existência e reatei a corrente dourada interrompida sobre a terra.
Em verdade, meu caro Querens, era bem eu quem vivia, então, nesse planeta da Virgem. Eu me via realmente, e podia prosseguir observando a série das minhas ações e rever diretamente os melhores momentos dessa existência já longínqua. Além disso, se houvesse duvidado da minha identidade, a incerteza teria sido desfeita durante a observação, porque, enquanto eu me considerava, vi sair do bosque e aproximar-se o meu irmão dessa existência, Bertor, que veio reunir-se à nossa conversação, no beiral da fonte murmurante. Querens mestre, não consigo compreender de que maneira vos pudestes ver, em tal realidade, sobre esse planeta da Virgem. Tinhas o dom da ubiquidade. Podíeis estar, as semelhanças de Francisco de Assis ou Apolônio de Tiana, em dois sítios simultaneamente? Lumen de modo algum. Examinando as coordenadas astronômicas do Sol Gama da Virgem, e conhecendo sua paralaxe, vista de capela, cheguei a constatar que a luz desse Sol não podia empregar menos de 2064 meses para atravessar a distância que o separa de capela. Eu recebia, pois, naquela atualidade, o raio luminoso saído desse mundo 8.944 semanas antes. Ora, verifica-se que, a essa época, eu vivia precisamente na face do planeta de que se trata, e estava no meu 20º ano de existência. Verificando as idades, e comparando os diferentes estilos planetários, reconheci, com efeito, haver nascido nesse mundo da Virgem no ano 45.904, correspondente ao ano 1677 da era cristã da Terra, e morrido de acidente no ano 45.913. Que corresponde ao ano 1767. Cada ano desse planeta equivale a 10 dos nossos. No momento em que me via, conforme vos narrei, parecia contar 20 de idade terrestremente falando, mas, no estilo do dito planeta, contava apenas 2. Atinge-se ali muitas vezes a 15, que passa por ser o limite da vida em tal globo, e equivale a século e meio das eras terrestres. O raio luminoso, ou, para falar mais exatamente, a fotografia desse mundo da Virgem empregando 2064 meses terráqueos para atravessar a imensa extensão que os separa de capela, e estando eu neste último, eu a recebia somente agora com a imagem da constelação da Virgem de 8.944 semanas antes. E, ainda que as coisas se hajam vigorosamente modificado depois, que muitas gerações se hajam sucedido, que eu próprio tenha morrido e, depois dessa época, tido tempo de renascer uma nova vez, e viver quase 3/4 de século sobre a terra, contudo, a luz havia empregado todo esse interregno em percorrer seu trajeto da Virgem à Capela, e trazia-me impressões frescas de tais acontecimentos desaparecidos. Querens estando demonstrada a duração do trajeto da luz, nada mais tenho a objetar quanto a tal ponto. Não posso, no entanto, furtar-me a confissão de que semelhante singularidade ultrapassa tudo, quanto eu podia esperar da faculdade criadora da imaginação. Lumen não existe imaginação aqui, meu amigo, e sim uma realidade eterna e sagrada que tem seu lugar respeitável no plano da criação universal. A luz de todo astro, direta ou refletida, de alguma sorte diz o aspecto de cada sol e de cada planeta, expandindo-se no espaço segundo a velocidade que conheceis, e o raio luminoso contém tudo, quanto existiu. E porque nada se perde, a história de cada mundo, contida na luz que dele emana incessantemente e sucessivamente, atravessa por toda a eternidade o espaço infinito, sem que jamais possa ser aniquilada. O olhar humano não a saberia ler. Há, porém, olhos superiores aos terrestres. Se uso nestas narrativas os vocábulos ver e luz, é apenas para me tornar compreensível, mas, conforme assinalamos em palestra anterior, falando de modo absoluto, não existe luz, há vibrações do éter, não existe vista, há percepções do pensamento. Além disso, mesmo na Terra, quando examinais no telescópio, ou melhor ainda, no espectroscópio, a natureza de uma estrela, sabeis muito bem não estar ante os olhos o aspecto atual, mas o passado, que um raio de luz vos trouxe, partido de lá talvez há 100 séculos.
Não ignorais também que um certo número de astros, dos quais vós outros, astrônomos da Terra, buscais atualmente determinar os elementos físicos e numéricos, e que brilham luminosamente sobre vossas cabeças, podem muito bem não mais existir desde o início do mundo terráqueo. Querem sabemos. Assim, vistes desenrolar-se, em retrocesso, vossa existência anterior 864 meses depois de transcorrida. Melhor dizendo, uma fase dessa existência. Eu teria podido, porém, evidentemente, revê-la por inteiro, aproximando-me daquele planeta, a exemplo do que fizera para com a minha existência terrena. Quereis de sorte que haveis revisto na luz vossas duas últimas encarnações? Exatamente, e mais, eu as vi e as vejo ainda juntas, simultaneamente, de algum modo, uma ao lado da outra. Quereis vós as reverdes ao mesmo tempo? O fato é fácil de compreender. A luz da Terra despende 864 meses para atingir Capela. A do planeta da Virgem, quase vez e meia mais distante de Capela, gasta 2064. Ora, vivendo eu há 864 meses sobre a Terra e um século antes em outro planeta, essas duas épocas me chegaram precisamente juntas em Capela. Tenho, pois, diante de mim, olhando para os ditos mundos, minhas duas últimas existências, que se desenrolam tal como se eu não estivesse aqui para as ver, e sem que me seja possível mudar coisa alguma dos atos em via de realização, em uma ou outra, de vez que tais atos, embora presentes e futuros para minha observação atual, ocorreram em realidade. Quereis estranho. Verdadeiramente, bem estranho. O que mais me impressiona nessa observação inesperada das minhas duas existências desdobradas juntas e presentemente em mundos diferentes, e o que surpreende mais singularmente minha atenção, é que essas vidas se assemelham da maneira mais bizarra. Vejo que tive mais ou menos os mesmos gostos, numa e noutra, idênticas paixões, iguais erros. Nem criminoso, nem santo, na primeira e na segunda. Demais, coincidência admirável, vi, na primeira, paisagens análogas às que tenho visto sobre a Terra. Assim, tenho a explicação do gosto inato que trouxe, quando vim à Terra, pela poesia do Norte, pelas narrativas legendárias de Ossian, pelas paisagens sonhadoras da Irlanda, as montanhas e as auroras boreais. A Escócia, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega, com os seus fiordes, os Spitsberg com as suas solitudes me atraíram. As velhas torres arruinadas, os rochedos e as gargantas selvagens, os pinheiros sombrios, sob os quais murmuram os ventos do norte, tudo isso me parecia ter na face da terra alguma relação oculta com os meus pensamentos íntimos. Quando vi a Irlanda, pareceu-me que ali havia eu já vivido. Quando fiz pela primeira vez a ascensão do rígido Finsteraarne, e assisti ao despontar esplêndido do sol nos píncaros nevados dos Alpes, pareceu-me ter visto outrora esses aspectos. O espectro de Brocken não me pareceu novidade. É que eu havia habitado anteriormente regiões análogas no planeta da Virgem. Mesma vida, iguais ações, idênticas circunstâncias, mesmas condições. Analogias, analogias. Quase tudo, que havia visto, feito, pensado sobre a Terra, eu tinha já visto, feito, pensado um século antes nesse mundo anterior. E eu havia sempre duvidado. O conjunto da minha vida terrena é, no entanto, superior ao da existência precedente. Cada criança traz, ao nascer, faculdades diferentes, predisposições especiais, de semelhanças inatas, além de incontestáveis, que não se podem explicar ante o espírito filosófico e diante da justiça eterna, senão pelos labores anteriormente realizados pelas almas livres. Mas, embora minha vida seja superior à que a antecedeu, principalmente sob o ponto de vista do conhecimento mais exato e mais profundo do sistema do mundo, devo, sem embargo disso, salientar que certas faculdades físicas e morais, possuídas anteriormente, me faltaram sobre a Terra. Reciprocamente, possuía neste mundo faculdades que não havia recebido na existência procedente. Assim, por exemplo, entre as faculdades que me faltaram na Terra, citarei principalmente a de voar. No planeta da Virgem, vi que voava tantas vezes quantas andava, e isso sem aparelho aeronáutico e sem asas, simplesmente com os braços e pernas,
tal qual se nada entre as águas. Examinando bem esse modo de locomoção, que eu me via claramente empregar naquele planeta, reconheci sem dificuldade não ter, que eu não tinha, quero dizer, nem asas, nem balões, nem hélice. A um momento dado, eu me impulsiono do solo, qual se fosse por um golpe de salto, com as pernas, e, estendendo os braços, nado sem fadiga, no ar. Além disso, descendo, a pé, escarpada montanha, eu me projeto para diante no espaço, tornozelos unidos, e desço lenta e obliquamente, por minha vontade, até onde meus pés tocam o chão e me encontro firme, ereto. Mais ainda, vou lentamente, ao modo de um pombo que descreve uma curva para entrar no pombal. Isso, o que me vi fazendo distintamente nesse mundo. Pois bem, não foi só uma vez, mas centenas de vezes, mil quiçá, em que me senti arrebatado na forma dos meus sonhos terrestres, exatamente assim, doce naturalmente, sem auxílio de aparelhos. Como poderiam tais impossibilidades surgir tantas vezes em nossos sonhos? Nada as justificariam, nada de análogo existe sobre o globo terrestre. Para obedecer instintivamente a semelhante tendência inata, em várias oportunidades eu me atirei na atmosfera, suspenso à bolha de gás de um aerostáto, mas a impressão não é a mesma, não se sente voar, e acredita-se estar quase imóvel. Tenho agora a explicação dos meus sonhos. Enquanto dormiam meus sentidos terrestres, a alma afloravam as reminiscências da existência anterior. Querens também eu, repetidas vezes, sinto-me voar em sonho, exatamente assim, por um movimento do corpo movido pela vontade, sem asas e sem aparelhos. Será que eu já vivi no planeta da Virgem? Lumen ignoro. Se possuísseis vista transcendente, o sentido das percepções etéreas, ou instrumentos apropriados, poderíeis, mesmo do vosso globo, aperceber esse planeta, examinar-lhe a superfície, e se acaso ali houvesseis existido, a época em que de lá partiram os raios luminosos agora chegados à Terra, poderíeis talvez reencontrar-vos neles. Tendes, porém, olhos muitíssimo imperfeitos para tentar semelhante pesquisa. Aliás, não é indispensável tenhais habitado aquele mundo, para possuir a faculdade da aviação. Há um considerável número de mundos onde o voo constitui o estado normal, e onde toda a raça humana só vive por esse dom. Na realidade, em poucos planetas os seres rastejam pelo modo dos da Terra. Quaerens resulta da visão precedente que a vossa existência terreal não é a primeira, e que, antes de viver na Terra, já havíeis habitado um outro mundo. Acreditais, por isso, na pluralidade das existências para a alma? Lumen, esqueceis que falais a um espírito desencarnado? Tenho de me render à evidência, ante a visão da minha vida terrestre da anterior no planeta virginal. Recordo-me, além disso, de muitas outras existências. Quereis eis precisamente o que me falta para estabelecer em mim uma convicção. Não me lembro, em absoluto, de coisa alguma que tenha podido preceder meu nascimento terrestre. Lumen, estáis ainda encarnado. Aguardai vossa liberdade, para que possais lembrar-vos da vida espiritual. A alma não tem plena memória, integral posse de si mesma, senão na sua vida normal, na vida celeste, isto é, entre suas encarnações. Só então ela vê, não somente a sua vida terreal, mas ainda as outras existências precedentes. De que modo a alma, envolta nos liames grosseiros da carne terrestre, e aí acorrentada para um trabalho transitório, poderia recordar-se da sua vida espiritual? Quantas vezes tal lembrança seria prejudicial? Que entraves não trariam a liberdade dos atos, se tal recordação mostrasse à alma suas origens e seu destino? Qual o mérito poderia ter se conhecesse as sanções futuras? As almas encarnadas na Terra ainda não atingiram um grau de progresso bastante elevado, para que a lembrança do seu estado anterior lhes possa ser útil. A imanência das impressões psíquicas não se manifesta neste orbe de passagem. A lagarta recorda acaso a sua vida rudimentar no casulo? A crisálida adormecida tem reminiscência dos dias empregados no labor, quando se rojava sobre as plantas rasteiras. A borboleta, que voa de flor em flor, não precisa recordar o tempo em que a sua múmia sonhava suspensa na teia, nem o crepúsculo no qual a sua larva se arrastava de erva em erva, nem a noite quando a casca de uma pevide a envelopava.
Isso não impede que o óvulo, a lagarta, a crisálida e a borboleta sejam um único e mesmo ser. Em alguns casos da própria vida terrena, tendes exemplos notáveis da ausência de recordação, tais os do sonambulismo, natural ou provocado, e os de certas condições psíquicas que a moderna ciência estuda. Não existe, pois, nada de surpreendente no fato de que durante uma existência seja esquecida a anterior. A vida urânica e a vida planetária representam dois estados distintos um do outro. Quereis, entretanto, mestre, já tendo vivido outra existência, alguma coisa dessa anterior vida devia perdurar. De outro modo, tais encarnações equivalem a inexistentes. Lumen e não representa nada, o chegarmos à Terra trazendo aptidões inatas. A hereditariedade intelectual não existe. Duas crianças, nascidas do mesmo pai e da mesma mãe, recebendo idêntica educação, são objeto dos mesmos cuidados, habitando o ambiente. Examinemos cada um. São iguais? De modo algum, a igualdade das almas não existe. Este possui instintos pacíficos e uma vasta inteligência, será bom, laborioso, sábio, circunspecto, ilustre quiçá entre os pensadores. Aquele traz consigo instintos perversos, será mandrião, invejoso, gatuno, assassino. Fraca ou fortemente acentuada, tal de semelhança de caráter, que não depende nem da família, nem da raça, nem da educação, nem do estado corporal, se manifesta em todos os seres. Os ascendentes dos maiores entre os grandes homens não brilharam por um espírito superior, e até mesmo, na maior parte do tempo, não compreenderam o seu descendente ilustre. A alma não se transmite pela geração. Nisso podeis refletir com os vossos próprios recursos, chegareis à convicção de que a diversidade absoluta das almas não encontra sua razão de ser fora dos estados anteriores. Quereis, a maior parte dos filósofos e dos doutores teólogos não tem ensinado que a alma é criada ao mesmo tempo em que o corpo. Lumen em que momento preciso, pergunto eu. Na ocasião do nascimento? A lei, e também a fisiologia anatômica, sabem perfeitamente que a criança vive antes de ser liberta das entranhas maternas, e destruir um nascituro de 8 meses é já cometer um assassínio. A que tempo supondes que a alma apareceria no cérebro fluido do feto ou do embrião? Querens, os antigos julgavam que a verdadeira animação espiritual do ser humano chega durante a 6ª semana da gestação. Os modernos tendem a fechá-la no momento em que a concepção se opera. Lumen, ó derrisão amarga! Vós pretendeis que os desígnios eternos do Criador fossem submetidos na sua execução ao caprichoso desejo, flama intermitente de dois corações apaixonados. Ousais admitir que nosso ser imortal é criado ao contato de duas epidermes. Estais dispostos a crer que o pensamento supremo governador dos mundos se colocaria à disposição do acaso, da intriga, da paixão e, algumas vezes, do crime. Julgais que o número das almas dependeria do número das flores tocadas pela meiga poeira do pólen de asas douradas? Uma semelhante doutrina, tal suposição não é atentatória da dignidade divina e da grandeza espiritual da nossa própria alma? E, além disso, não seria materialização completa da nossa faculdade intelectual? Quereis logo? Lumen, sim, efetivamente assim parece porque, em vosso planeta, alma nenhuma se pode encarnar sem ser sob a forma de embrião humano. É uma lei da vida terrena. Mister se faz, porém, ver através do véu. A alma não é um efeito, o corpo lhe serve apenas de vestimenta. Querens, concordo em que seria muito singular, se um acontecimento tão importante quanto a criação da alma imortal ficasse subordinado a uma causa carnal, fosse o resultado fortuito de uniões mais ou menos legítimas. Convenho também em que a diferença das aptidões que cada um traz, ao entrar neste mundo, não podem ser explicadas pelas causas orgânicas. Eu me pergunto, porém, para que serviriam muitas existências, se, quando se recomeça uma nova vida, não se tem recordação das precedentes? Eu me interrogo mais, se é verdadeiramente desejável termos em perspectiva uma viagem sem fim, através dos mundos, e uma transmigração eterna. Afinal, é preciso que tudo isso tenha um termo e que, após tantos séculos de viagem, concluamos em um repouso. Se não, tanto vale como se descansássemos imediatamente depois de uma única existência.
Lumen, ó homens, não conheceis nem o espaço, nem o tempo, ignorais que fora do movimento dos astros o tempo não existe mais e que a eternidade não é mensurável, não sabeis que, no infinito da extensão sideral do universo, o espaço é vã palavra e também não tem medida, desconheceis tudo, princípios, causas, tudo vos escapa, átomos efêmeros sobre um átomo que se move, não tendes a respeito do universo nenhuma apreciação exata, e numa ignorância assim, em tal obscuridade, pretendeis tudo julgar, tudo abranger, tudo apreender. Seria, porém, mais fácil encerrar o oceano em uma concha de nós do que fazer assimilar a lei dos destinos pelo vosso cérebro terrestre. Não vos podeis, pois, fazendo uso legítimo da faculdade de indução que vos foi dada, deter nas consequências diretas resultantes da observação razoável. A observação raciocinada vos demonstra que não somos iguais ao chegar a este mundo, que o passado é semelhante ao futuro e que a eternidade posta ante a nossa frente também se acha para trás, que nada se cria na natureza e coisa alguma se aniquila, que a natureza se estende a toda coisa existente, que Deus, Espírito, lei, número, não são fora da natureza outra coisa que matéria, peso, movimento, que é verdade moral. A justiça, a sabedoria e a virtude existem na marcha do mundo tão bem quanto a realidade física, que a justiça ordena a equidade na distribuição dos destinos, que os nossos destinos não se cumprem sobre o planeta terrestre, que o céu empíreo não existe e a Terra é um astro do céu, que outros planetas habitados planam com o nosso na imensidão, abrindo as asas da alma a um território inesgotável, e que o infinito do universo corresponde na criação material, a eternidade das nossas inteligências na criação espiritual. Tais certezas, acompanhadas das induções que nos inspiram, não são suficientes para libertar vosso espírito dos velhos preconceitos e entregar ao seu livre julgamento um panorama digno dos vagos e profundos anseios de nossas almas. Eu poderia ilustrar esse esboço geral com exemplos e detalhes que vos impressionariam talvez por muito tempo. Que me baste acrescentar isto: há dentro da natureza outras forças além das que conheceis, cuja essência, e bem assim o modo de ação, diferem da eletricidade, da atração, da luz, etc. Ora, entre essas forças naturais desconhecidas, uma existe em particular, cujo estudo ulterior trará singulares descobertas para elucidar o problema da alma e da vida. É a força psíquica. Essa força fluídica invisível estabelece uma ligação misteriosa entre os seres vivos, despercebidamente para eles, e já em muitas circunstâncias pudestes reconhecer a sua existência. Eis dois entes que se amam, impossível lhes é viverem separados. Se o império das circunstâncias acarretar um afastamento, os nossos dois namorados ficarão desorientados e suas almas estarão repetidamente ausentes do corpo para que se possam reunir através das distâncias. Os pensamentos de um serão comuns ao outro, viverão juntos, apesar da separação. Se alguma desgraça vier atingir um deles, o outro sofrerá o contragolpe. Tem-se visto a ocorrência dessas separações causar a morte. Quantos fatos não tendes constatado, sob testemunhos irrefragáveis, de aparição espontânea de uma pessoa amigo íntimo, de esposa ao marido, de mãe a um filho, e reciprocamente, ocorrida no momento preciso da morte da pessoa que aparece, morte que ocorre muitas vezes a grande distância? A crítica, por mais severa, não pode hoje negar esses fatos autenticamente constatados. Duas crianças gêmeas, vivendo a 100 quilômetros uma da outra, em condições muito diferentes, são acometidas simultaneamente de idêntica moléstia, ou se um se fadiga além do natural, o outro se ressentirá de indisposição sem causa aparente. E assim por diante. Esses fatos múltiplos provam a existência de ligações simpáticas entre as almas, e mesmo entre os corpos, e nos convidam a constatar, uma vez mais, estarmos bem distantes do conhecimento de todas as forças em ação dentro da natureza. Se eu vos entrego a esses quadros, ó meu amigo, é para vos mostrar, principalmente, que podeis pressentir a verdade antes mesmo de morrer e que a existência terrestre não é tão desprovida de luz a ponto de impedir que, pelo raciocínio, se chegue a conhecer os traços precípios do mundo moral. Demais,
Todas essas verdades deviam ressaltar do prosseguimento das minhas narrativas, quando vos demonstrei que vira não somente a minha penúltima existência diretamente, graças à lentidão da luz, mas ainda a antepenúltima vida planetária, e até a presente, mais de 10 existências que precederam aquela na qual nos conhecemos sobre a Terra. A serventia científica que as nossas conversações vos podem trazer é o haver demonstrado que a luz constitui o modo de transmissão da história universal. Segundo a lei de tal transmissão sucessiva da luz, todos os acontecimentos do universo, a história de todos os mundos, são espargidos no espaço em quadros imperecíveis, verídicos e grandiosos, da natureza inteira. Quereis a reflexão e o estudo, ó Lumen, já me haviam feito próximo da crença na pluralidade das existências da alma. Mas, estando tal doutrina longe de ter em seu favor provas lógicas, morais e mesmo físicas, tão numerosas e tão evidentes quanto a da pluralidade dos mundos habitados, confesso que até esse então a dúvida permanecia no meu pensamento. A óptica moderna e o cálculo transcendental, que nos fazem, por assim dizer, tocar os outros mundos com a ponta dos dedos, mostram o decurso do ano, das estações, dos dias desses mundos, fazem com que assistamos às variações da natureza viva nas suas superfícies. Todos esses elementos permitiram à astronomia contemporânea fundar a doutrina da existência humana nos outros astros sobre base sólida e imperecível. Mas, ainda uma vez, não ocorre o mesmo com a palingenesia e, embora pendendo fortemente para a transmigração das almas em um verdadeiro céu, pois que é meio único pelo qual podemos representar a vida eterna, minhas aspirações reclamam, no entanto, para que se sostenham e consolidem, uma luz que não tive ainda. Lumen é precisamente essa luz que se faz objeto de nossa conversação de hoje, e desta se evidenciará. Tenho, confesso, uma vantagem sobre vós, pois posso falar de visu, e limito-me rigorosamente ao papel de intérprete fiel dos acontecimentos com os quais a minha vida espiritual é, na atualidade, entretecida. Vossa inteligência, sabendo agora compreender a possibilidade, a verossimilhança da explicação científica da minha narrativa, só pode, ouvindo-me, aumentar o seu saber. Quereis é por esse motivo, principalmente, que sempre estou sedento da vossa palavra. Lumen a luz, compreendestes, se encarrega de dar à alma desencarnada vista direta das respectivas existências planetárias. Depois de haver revisto minha vida terrestre, vi a penúltima, sobre um planeta da gama Virginis. Não se me apresentando aquela, pela luz, senão decorridos 864 meses, e a outra após 2064, hoje eu vejo, de capela, o que fui, na Terra, no primeiro dos tempos, e o que fui, no mundo virginal, há 8.944 semanas. Eis, pois, duas existências passadas e sucessivas que se tornaram para mim presentes e simultâneas aqui, em virtude das leis da luz que a mim as transmite. Há 5 séculos, aproximadamente, vivi em um mundo cuja posição astronômica, vista da Terra, é precisamente a do seio de Andrômeda, do seio esquerdo. Os habitantes desse orbe mal suspeitaram de certo que os cidadãos de um pequeno planeta do espaço reuniram as estrelas por linhas fictícias, traçaram figuras de homens, mulheres, animais, objetos diversos, e incorporaram todos os astros, para lhes dar uma denominação, nessas figuras mais ou menos originais. Espantar-se-iam muitos homens planetários, se lhes dissesse que, na Terra, certas estrelas têm o nome de coração do escorpião, que coração, cabeça de cão, cauda da grande ursa, olho de touro, colo do dragão, testa de capricórnio. Não ignorais que as constelações desenhadas sobre a esfera celeste, as posições das estrelas nessa esfera não são reais, nem absolutas, mas unicamente fundadas na situação da Terra no espaço, e assim não passam de uma simples questão de perspectiva. Aquele que, do alto da montanha, apreende o panorama circular e fixa do seu plano a posição correspondente de todos os píncaros que lhe são visíveis, das colinas, dos vales, dos povoados, dos lagos, traça um mapa que serve somente para o lugar onde se encontra. Se se transportar a distância de 20 quilômetros, os mesmos cumes são visíveis, mas situados já em posições recíprocas completamente diversas, em resultado da mudança de perspectiva.
O panorama dos Alpes e do Oberland, visto de Lucerna e do Pilato, não se assemelha em nada ao que se observa do Faulerne ou das Scheinige Platte, acima de Interlaken, e, no entanto, são os mesmos cimos e os mesmos lagos. Outro tanto acontece com as estrelas. São vistas quase as mesmas da estrela delta da Andrômeda e da Terra. Contudo, não há constelação alguma que possa ser fixada, todas as perspectivas celestes mudaram, as estrelas da primeira grandeza passaram à segunda e terceira, algumas de ordem mais inferior, vistas de mais perto, tomaram esplendor brilhante, e principalmente a respectiva situação de umas para com as outras variou, como resultado da diferença de posição entre essa estrela e a Terra. Querens assim, as constelações que durante tanto tempo se acreditou traçadas irrevogavelmente sob a cúpula celeste, são fruto apenas da perspectiva. Mudando de posição, as perspectivas mudam, e o céu já não é o mesmo. Então, devíamos nós mesmos ter a mudança das perspectivas celestes a 6 meses de intervalo, por isso que, nesse interregno, a Terra tem variado fortemente de posição e se acha 298 milhões de quilômetros de distância do ponto que ocupava um semestre antes. Minha objeção prova que haveis compreendido perfeitamente o princípio da deformação das constelações, à medida que se avança de qualquer lado do espaço. Seria tal qual enunciastes, se, com efeito, a órbita terráquea fosse de dimensão bastante vasta para que dois pontos opostos dessa órbita pudessem mudar o aspecto da paisagem celeste. Querens quase 300 milhões de quilômetros. Nada representam na ordem das distâncias celestes, e não podem cambiar as perspectivas das estrelas, assim como um passo sob o zimbório do panteão não mudaria para o observador a posição aparente dos edifícios de Paris. Querem certos mapas da Idade Média dão ao zodíaco a função de sustentáculo do Empírio e colocam algumas constelações, Andrômeda, Lira, Cassíope e Águia, na mesma região dos serafins, querubins e tronos. Seria isso alta fantasia, se as constelações não existissem em realidade, e afinal se deve a simples aproximações aparentes, devidas à perspectiva. Evidentemente. O antigo céu teológico não tem hoje mais razão de ser, e o próprio bom senso testemunha sua inexistência. Duas verdades não se podem opor uma à outra, é necessário que o céu espiritual se acomode com o céu físico. É isso que as minhas diferentes palestras têm por especial objeto demonstrar-vos. No mundo de Andrômeda, do qual vos falo, não se tem, com efeito, mais coisa alguma da constelação desse nome. As estrelas que, vistas da Terra, parecem reunidas e serviram para desenhar sobre a paisagem celeste a figura da filha de Cefeu e de Cassíope estão disseminadas na vastidão, a todas as distâncias e a todas as direções. Não seria possível reencontrar, lá junto, nem em Alhures, o menor vestígio dos traços da mitologia terrena. Querens a poesia aí perde. Seria certamente uma doce satisfação saber que vivera uma existência inteira no seio de Andrômeda. Isso tem encanto. Está aí todo um conjunto de perfume mitológico e uma sensação vital. Estimaria certamente a ela ser transportado, sem temor do monstro que a morde, sem pensar nas cadeias que acorrentam ao ribanceira e sem inquietação pelo jovem Perseu, acompanhado da sua cabeça de Medusa e do famoso Pégaso. Agora, porém, graças ao escalpelo da ciência, não existe mais a princesa exposta sem véus na borda das vagas, nem Virgem empunhando a espiga de ouro, nem Orion perseguindo as Pleiades, Vênus desapareceu de nosso céu crepuscular e o velho Saturno deixou a foice cair na noite. A ciência fez tudo isso desaparecer. Lamento esse progresso. Lumen preferis, pois, a ilusão à realidade. Não sabeis ainda que a verdade é incomparavelmente mais bela, maior, mais admirável e maravilhosa mesmo do que o erro mais bem ornamentado? Que há de comparável, em todas as mitologias passadas e presentes, com a contemplação científica das grandezas celestes e dos movimentos da natureza? Que impressão poderia tocar mais profundamente do que o fato da imensidão ocupada pelos mundos e da enormidade dos sistemas siderais? Que palavra é mais eloquente do que o silêncio de uma noite estrelada?
Que imagem seria capaz de transportar o pensamento a um abismo de assombro mais implacável do que essa viagem intersideral da luz, tornando eternos os acontecimentos transitórios da vida de cada mundo? Despojai-vos, pois, ó meu amigo, dos vossos antigos erros e sede verdadeiramente digno da majestade da ciência. Escutai o que se segue. Em virtude do tempo que a luz emprega para vir do sistema de Andrômeda Capella, eu revi, depois da nossa última palestra, minha antepenúltima existência, vivida há 5 séculos e meio. Esse mundo é singular para nós outros. Só existe ali um reino, o animal, a superfície. O reino vegetal não existe. Mas aquele é bem diferente do nosso, sua espécie superior, sua espécie inteligente só possui 4 sentidos, porém, nenhum dos nossos, salvo talvez o da vista, diferente todavia. É um mundo sem sono e sem fixidez. Está inteiramente envolto por um oceano róseo, menos denso do que a água terrestre e mais do que o ar. É uma substância que forma o ambiente no grau intermediário entre o ar e a água. Não busqueis fazer dele ideia exata, pois seria inútil o esforço, atendendo-se a que a química terreal não vos pode oferecer uma substância semelhante. O gás, ácido carbônico, que se forma invisível no fundo de um copo e se despeja juntamente com o líquido, pode oferecer-vos uma imagem. Tal estado provém de uma determinada quantidade de calor e de eletricidade em permanência sobre esse globo. Não ignorais que sobre a Terra, na textura de todos os seres minerais, vegetais e animais, só existem 3 estados para os corpos, o sólido, o líquido e o gasoso, e que esses 3 estados têm por origem o calor projetado do Sol à superfície do orbe terrestre. O calor interno do globo exerce ação insensível sobre dita superfície. Menor aquecimento solar liquefaria os gases e solidificaria os líquidos, maior calor fundiria os sólidos e evaporaria os líquidos. Basta supor maior ou menor quantidade de aquecimento, para produzir ar líquido, entendeis, e mármore gasoso. Se, por uma causa qualquer, o planeta terreal deslizasse lentamente sobre a tangente da sua órbita e se distanciasse na obscuridade gelada do espaço, veríeis toda a água terrestre tornar-se sólida, e os gases à sua vez liquefazerem-se, e depois se solidificarem. Veríeis, não, vós não veríeis, permanecendo na Terra, mas poderíeis, do fundo do espaço, assistir ao curioso espetáculo, se o vosso globo entendesse escapar pela tangente. E notai além disso que, se a chegada a esse frio colossal se fizesse de súbito, os seres encontrar-se-iam repentinamente gelados no local onde estivessem e o orbe transportaria pela imensidão o panorama singular de todas as raças humanas solidificadas e mobilizadas nas várias posições que cada indivíduo e cada ser tivesse guardado no momento da catástrofe. Mundos existem em tal condição. São certos planetas excêntricos, cujos habitantes, detidos insensivelmente na sua vida pela fuga rápida do planeta para longe do Sol, se encontram na condição de milheiros de estátuas. A maior parte está deitada, atendendo-se a que tão profunda mudança de temperatura demandou alguns dias para se completar. São aos milhares, promíscuos, mortos, ou, para melhor dizer, adormecidos em uma letargia completa. O frio os conserva. 30 ou 40 séculos mais tarde, quando o planeta retorna do seu afelo escuro e gelado para o brilhante periélio, rumo do Sol, o calor fecundo acaricia essa superfície com os seus raios benfazejos, medra rapidamente. E quando chega ao grau que caracteriza a temperatura natural de tais seres, estes ressuscitam, na mesma idade de quando adormeceram, retomam seus afazeres da vigília, remota vigília, sem saber de modo algum que dormiram, sem sonho, durante tantos séculos. Ocorre mesmo a continuação de uma partida de jogo começada e até a conclusão de uma frase cujas primeiras palavras foram pronunciadas 40 séculos antes. Tudo isso é muito simples. Já vimos que o tempo não existe, em realidade. É, em ponto maior, o que se passa, em menor escala, na Terra, com os vossos infusórios ressurgentes, esses curiosos rotíferos, que renascem sob a chuva depois de largo período de morte aparente. Mas, voltando ao nosso mundo de Andrômeda, a atmosfera rosa, quase líquida, que o toma inteiramente qual um oceano sem ilha, é a morada dos seres animados desse globo.
sem nunca repousar no fundo de tal oceano, que nenhum jamais tocou, flutuam perpetuamente no seio do elemento móvel. Desde o nascimento até a morte, não tem um só instante de descanso. A atividade constante é a condição mesma da sua existência. Se parassem, pereceriam. Para respirar, isso é, para fazer penetrar em seu interior o elemento fluido, são obrigados a mover, sem parar, os tentáculos e a manter seus pulmões, emprego este vocábulo para me fazer compreendido, constantemente abertos. A forma exterior dessa raça humana é um pouco a das sirenas da antiguidade, mais ou menos elegante, e aproximando-se ao organismo da foca. Vedes a diferença essencial que separa essa constituição da dos homens terrestres? E que sobre a terra a respiração se faz sem que nos apercebamos de tal, sem despender trabalho para obter o nosso oxigênio, sem ser necessário esforço para a transformação do sangue venoso em arterial pela absorção do oxigênio. Naquele outro mundo, ao contrário, impera uma nutrição que não se obtém senão a custo de trabalho, a preço de incessantes esforços. Quereis então esse mundo é inferior ao nosso em grau de progresso? Lumem sem dúvida alguma, pois eu o habitei antes de vir à Terra. Não julgueis, porém, que a Terra seja muito superior, pelo fato de respirarmos mesmo dormindo. Não se pode negar a vantagem de possuirmos um mecanismo pneumático que se abre por si mesmo, de segundo em segundo, cada vez que o nosso organismo tem necessidade de um sopro de ar, e que funciona sistematicamente noite e dia. O homem, porém, não vive só de ar, é necessário ainda ao organismo terrestre um complemento mais sólido, e esse complemento não lhe vem por si próprio. Que resulta daí? Olhai por um momento a terra. Vede que triste, que desolador espetáculo todas essas multidões curvadas para o solo, que esgravatam penosamente, no intuito de obter dele o pão, todas essas cabeças pendidas para a matéria, ao invés de erguidas na contemplação da natureza, todos esses esforços e labores, trazendo no seu séquito a debilidade e a doença, todos esses tráficos para juntar um pouco de ouro à custa de todos, a exploração do homem pelo homem, as castas, as aristocracias, os roubos e as ruínas, as ambições, os tronos e as guerras, em uma palavra, o interesse pessoal, sempre egoísta, muitas vezes sórdido, e o reino da matéria sobre o espírito. Eis o quadro normal da Terra, situação governada pela lei que rege vossos corpos, que vos força a matar para viver e a preferir a posse dos bens materiais, sem cogitar do além-túmulo, a posse dos bens intelectuais, dos quais a alma guarda sempre a riqueza inalienável. Quereis falais, ó mestre, a maneira de quem pensa que se pode subsistir sem comer. Lumen julgais que se esteja distrito a uma coisa tão ridícula sobre todos os mundos do espaço. Felizmente, na maior parte dos mundos, o espírito não se acha submetido a semelhante ignomínia. Não é tão difícil supor, à primeira vista, e compreender a possibilidade de atmosferas nutrientes. A manutenção da vida no homem e nos animais depende de duas causas, a respiração e a nutrição. A primeira reside naturalmente na atmosfera, a segunda reside na alimentação. Desta provém o sangue, deste resultam os tecidos, os músculos, os ossos, as cartilagens, a carne, o cérebro, os nervos, em uma palavra, a constituição orgânica do corpo. O oxigênio que respiramos pode ser considerado substância nutritiva, pois que, combinando-se com os princípios alimentícios absorvidos pelo estômago, completa a sanguificação e o desenvolvimento dos tecidos. Ora, para imaginar a nutrição total transferida para o domínio atmosférico, basta observar que, em suma, um alimento completo se compõe de albumina, açúcar, gordura e sal, e imaginar que um fluido atmosférico, em vez de ser composto somente de azoto e de oxigênio, seja formado daquelas diversas substâncias em estado gasoso. Tais alimentos se encontram nos corpos sólidos que absorveis, e é a digestão que está confiada à tarefa de os desagregar e assimilar. Quando comeis um pedaço de pão, por exemplo, introduzis no estômago fécula e amido, substância insolúvel na água e que não se encontra no sangue. A saliva e o suco pancreático transformam o amido insolúvel em açúcar solúvel.
A bilis, o suco pancreático e as excreções intestinais mudam o açúcar em gordura, e é assim que, pelo processo da alimentação, os alimentos foram desagregados e assimilados no corpo. Vós vos admirais, meu amigo, de que, no mundo celeste, onde resido desde há algum tempo contado pela terra, eu me recorde ainda de todos esses termos materiais, e de que desça referir-me aos mesmos assim. As lembranças que me acompanharam da terra estão longe de esmaecer, e pois que tratamos determinadamente de uma questão de fisiologia orgânica, não experimento nenhuma espécie de falsa vergonha em dar a cada coisa o nome apropriado. Se, pois, supusermos que, ao invés de serem combinados ou misturados na constituição dos corpos sólidos ou líquidos, os alimentos se encontrem em estado gasoso na formação da atmosfera, criaremos com isso atmosferas nutritivas, que nos dispensem da digestão e das funções ridículas e grosseiras. O que o homem apenas é capaz de imaginar na esfera restrita onde suas observações se exercem, a natureza soube realizar em mais de um ponto da criação universal. Eu vos asseguro, de resto, que, quando não mais se está acostumado à operação material da introdução do alimento no tubo digestivo, não se pode fugir à impressão do quanto tal